Vamos lá para a nossa aula número 12, Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação. E entre elas vamos falar sobre ITIL, COBIT e CMMI. Qual a agenda? Gestão de Serviços de Tecnologia, também ITSM, que eu vou explicar, ITIL, COBIT e CMMI. Primeiro, falar sobre a gestão de serviços de tecnologia. O que é a gestão de serviços? Até pouco tempo atrás, tecnologia, como eu falei no slide anterior, na aula anterior, a gestão de tecnologia era vista como custo, né, como simplesmente estrutura física. E cada vez mais a tecnologia vem sendo observada como um serviço. Vou dar um exemplo simples. Uma empresa moveleira lá do interior de São Paulo, de onde eu venho, fabricava guarda-roupa, móveis e outros determinados móveis aí, de madeira. Com o tempo, eles viram que eles precisavam do seguinte: além de vender, precisava certificar montadores para que eles montassem esses móveis deles com mais carinho, com mais capricho e assim entregasse para o cliente final um móvel bem montado do jeito que eles tinham imaginado lá na fábrica. Então o que eles fizeram? Contrataram o seu departamento de tecnologia para que ele montasse no site da empresa um sitezinho ali em que tivesse um manual explicando como montar cada um dos móveis, um videozinho explicando em detalhes e cadastrasse os montadores interessados. Cada montador de móvel entrava nesse site, dava o seu nome e tudo mais, seus dados, se cadastrava, assistia esses vídeos, respondia uma pequena prova que era feita e pronto, recebia um certificadozinho dizendo: olha, você está apto a montar os móveis dessa determinada empresa. Então, o segmento da empresa, que era apenas mobiliário, apenas de móveis, passou a ser também educacional. Por quê? Porque a partir do momento que oferece um curso, um treinamento, automaticamente você está se encaixando nesse modelo educacional. E quem que proporcionou isso? A tecnologia. Então a tecnologia não serve só para passar o cabo de rede, para colocar monitor, para colocar servidores e tudo mais, instalação de software. Não, serviu para apresentar essa solução. E com isso eles tiveram um incremento em vendas, porque se você tem montadores mais qualificados a montar aquele móvel adequadamente, deixar ele bonito lá do jeito que o cliente espera e do jeito que ele foi formalizado, do jeito que ele foi montado, criado e desenvolvido lá na empresa, mais sucesso vai ter nessa venda. Então esse é só um exemplo de como usar a tecnologia como um serviço. Olhando esse slide aqui, a gente vê vários protocolos, né, várias metodologias e vários tipos de certificação que a empresa pode ter em governança e gestão de tecnologia. Dentro de serviços, aplicações, segurança, projeto. Né? Dentro de projeto mesmo, tem o PMBOK e o Scrum, que são os dois últimos que a gente vai ver no nosso último módulo. E aqui, nesse momento, dentro de serviço, a gente vai ver a ITIL, por exemplo, que é um desses modelos que a gente pode utilizar para governança e serviços. Ok? Qual a definição para essa gestão de serviço? A definição diz o seguinte, olha, é uma abordagem para o design, entrega, gestão e melhoria dos serviços de tecnologia, né, de informação, que uma organização oferece aos seus usuários. Basicamente, o que significa isso daí? Significa que aquele departamento de tecnologia que antes ficava preso ao que a gente chamava de CPD, né, que era o Centro de Processamento de Dados, ele abriu as portas, ele já entende a organização, já se alinha à organização, né, estrategicamente bem alinhados, entende as necessidades dessa organização e oferece, além de implementação de tecnologia e de software e hardware, também serviço. Como que eu vou melhorar o serviço dessa empresa? Quais são os componentes-chave, né, para esse serviço de tecnologia? A gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de mudanças, de configuração e de nível de serviço. A gente vai falar agora de cada uma delas. Primeiro, a gestão de incidentes. Dentro daquele departamento de tecnologia tem alguém responsável por verificar rapidamente problemas que podem causar interrupção de serviço. Quando eu falo de incidente, e a gente vai falar de incidentes e de problemas, a diferença entre incidente e problema é que o incidente já aconteceu. Eu não tenho mais o que fazer, ele já aconteceu. Eu tenho que encontrar uma solução para ele, mas ele já aconteceu. E o próximo é a gestão de problemas. O problema, ele ainda é um incidente, né, que pode acontecer. Esse determinado problema, olha, nós temos aqui um servidor que ele é muito antigo, um servidor de dados, ele é muito lento. Isso pode causar um incidente. Que tipo de incidente? Travamento. Imagina que a empresa, às 11 da manhã,
em pleno horário de pico dos sistemas, ele trave, porque o servidor não está dando conta. Pronto, este problema gerou um incidente. Então, para que ele não se transforme num incidente, eu tenho que ter a gestão de problemas. A gestão de problemas está de olho em tudo que pode causar incidente e tenta mitigar isso. Se eu vejo que há um gargalo nos meus sistemas e que todo dia às 11 da manhã, em horário de pico, há uma lentidão do sistema, opa, eu tenho que ficar atento. Então, já fico atento para que isso não se transforme num incidente. Essa é a gestão de problemas. Ela é sempre preventiva. Então, eu tenho uma equipe preventiva para essas coisas. A gestão de mudanças. A gestão de mudanças é um outro serviço que eu tenho dentro da empresa. Aqui diz o seguinte no conceito de gestão de mudanças, olha, visa controlar e gerenciar todas as mudanças no serviço de infraestrutura de TI, a fim de minimizar o risco de interrupções desejadas. Lembram que eu falei daquele exemplo da empresa aérea que tentou mudar o sistema de agendamento de pilotos e fez uma troca brusca de tecnologias? Pois bem, se a equipe de gestão de mudança deles tivesse alertado sobre os problemas que isso causaria, provavelmente eles não teriam feito. Provavelmente eles encararam isso como algo pequeno, algo que não ia ter um impacto muito grande. E acabou tendo um impacto enorme. Por isso, dentro dos serviços que a gente tem de tecnologia, um deles é a gestão de mudança. Para ver se aquela mudança que eu vou fazer vai ter um impacto, qual o risco dela. Qual a solução para isso? Criar um mapa de risco. A gente já falou sobre mapa de risco. Eu crio meu mapa de risco, indico se ele é médio, se ele é intermediário, pequeno ou muito grave, mapeio, mostro isso, qual o percentual que isso pode causar em custos, em escopo e tudo mais, e levo até a direção da empresa. Olha, está aqui. Se a gente fizer determinada mudança, pode impactar nisso daqui. E a empresa vai encarar e entender exatamente o que está acontecendo. E, de certa forma, prevenir, se prevenir para que não haja um incidente ainda maior. O próximo item é a gestão de configuração, que é um outro serviço oferecido pela tecnologia. Qual a função da gestão de configuração? Ela está envolvida na gestão e manutenção de informação sobre os ativos, e configurações de TI. Ou seja, ele é responsável por entender todo o parque tecnológico. E quando a gente fala em parque tecnológico, não são só computador, teclado, mouse. Não, tudo aquilo que faz parte da tecnologia da empresa. Por exemplo, uma empresa, como eu dei o exemplo do ramo alimentício, essa empresa tem muitos freezers, tem máquinas, tem esteiras, tem máquinas compactadoras, máquinas que levam um produto de determinado ponto para outro, esteiras. Então, todo esse equipamento ele faz parte do meu ativo. E essa gestão de configuração é responsável por mapear todos eles e criar planos de manutenção preventiva, para que, mais uma vez, esses problemas não se transformem em incidentes. Se eu tenho um problema de tráfego intenso, como o exemplo que eu dei, dessas empilhadeiras por uma empresa, eu tenho que tentar evitar que isso gere um problema no futuro, um incidente ou algo assim. E para isso, a gestão de configuração atua nessa área. E por fim, a gestão de nível de serviço. O que é a gestão de nível de serviço? Ela trata do estabelecimento, monitoramento e revisão dos níveis de serviço acordados. O que é isso? Isso significa o seguinte: a empresa precisa, vamos dar o exemplo de uma empresa de vendas, um site desses de venda de lojas e departamentos. Eles precisam ter o site disponível todos os dias, 24 horas por dia. Ótimo. Esse é o nível de serviço que a gente precisa. Todos os dias, 24 horas. Não pode parar. Então, no mínimo, tem que atender a isso. Uma empresa educacional, que tem o seu site para que os alunos possam fazer as atividades. Ele precisa ter todos os dias úteis e talvez, durante o final de semana, seja permitido manutenção para que esse site fique fora do ar ou alguma coisa assim. Pronto, é um outro nível de serviço. Mas tudo isso depende de ajustamento estratégico. É importante que a empresa, que a tecnologia, o serviço de tecnologia, estejam em pleno acordo desse funcionamento. Então, são muitos os serviços que permeiam a empresa. Além de desenvolver sistemas e entregar soluções de hardware e software, também há esse conjunto de sistemas que ajudam na estratégia da empresa. Então, um resumo. Da gestão de serviços de tecnologia, ela se concentra aí na entrega de serviços de TI de alta qualidade que suportam metas e objetivos do negócio, ao invés de se concentrar aí puramente em tecnologia
da informação. É exatamente isso que eu estava falando. Ele deixa de lado só a parte de tecnologia, se junta estrategicamente com a empresa e passa a ofertar mais possibilidades, podendo chegar até o extremo dessa empresa mudar de segmento. Pode ser que ela era em um determinado segmento e por conta das propostas de tecnologia, ela acaba migrando para outro segmento. Isso é possível, ok? Vamos então, dentro de gestão de serviço TI, falar sobre ITIL, COBIT e CMMI. Definição do que é o ITIL. A ITIL ela foi desenvolvida aí durante a década de 80, né, pelo Escritório Central de Comunicação do governo britânico, CCTA. E agora conhecido como Cabinet Office, com o objetivo de criar um framework consistente e confiável para a gestão de serviço. O que significa isso? Significa o seguinte, eu falei agora há pouquinho de vários serviços que a tecnologia pode ofertar, não é isso? Mas como que eu oferto isso? Assim, sem uma metodologia? Não. Eu pego o ITIL junta essas possibilidades de oferta de serviço e aí eu ofereço eles dentro de um modelo, tudo bem definido, as etapas definidas, com os volumes bem definidos. E eu vou falar de cada um desses volumes. Os volumes do ITIL, eles são definidos assim. Primeiro, estratégia de serviço. Segundo, design de serviço. Terceiro, transição desse serviço. O quarto, a operação do serviço em si. O quinto, a melhoria desse serviço. Joia, vamos falar de cada um deles. O volume 1, a estratégia de serviço. O que é a estratégia de serviço? Ele diz aqui, que essa estratégia envolve criar um plano que englobe a cultura da organização, a governança, a política e o padrão, né? Tudo aquilo que junta a estratégia da empresa com a estratégia de tecnologia. Basicamente, o que é? Alinhamento de valores. Então, eu faço com que a empresa e a tecnologia estejam alinhadas. Eu não posso, de forma alguma, ter uma empresa que está pronta para vender para o país todo um determinado produto e ela não tem um site confiável, ela não tem uma marca forte. Então, para isso, ela vai ter que ter sistemas robustos, tecnologia robusta, para que consiga atender essa demanda. Então, eu faço esse alinhamento. Sento com o pessoal da tecnologia e digo, olha, eu preciso disso. Perfeito. Eles vão, então, no volume 1, estratégia de serviço. O nosso serviço vai se basear na estratégia de atender ao país todo. Para isso, vamos precisar de tal estrutura. Okay? O volume 2, design de serviço. Qual que é o papel do design de serviço? O papel do design de serviço basicamente é, se eu vou ofertar, com esse exemplo que eu dei, ofertar vendas para o país todo, nossa empresa vai passar a vender para o país todo, antes era uma venda regional ou local, agora estou abrindo esse mercado para todo o país. Como que eu vou ofertar isso? Então eu vou fazer o design desse serviço. De que forma que essa venda vai ser executada? Como que eu vou utilizar o maquinário que eu tenho, todo o parque tecnológico de hardware e software para chegar a esse objetivo. Então eu desenho esse serviço mostrando como, olha, vamos ter um site, esse site ele também vai ser utilizado via aplicativo móvel, esse aplicativo vai ser entregue lá na mão do vendedor, o vendedor vai ter um dispositivo em que ele vai encontrar o nosso pequeno cliente e ele vai comprar isso. Então eu faço toda essa malha, eu desenho como que esse serviço vai ser apresentado lá na ponta. A transição de serviço em si, pela definição da transição de serviço, que faz parte do volume 3, ele diz o seguinte aqui, que a transição de serviço se trata do processo de implementar um serviço e fazer sua validação. Então, imagine esse caso que eu acabei de falar agora, sobre a empresa que atingia só o mercado local e no máximo regional, e vai passar a vender para o Brasil todo. Beleza, isso é uma transição. Estou fazendo a transição da pequena venda para o grande varejo. Então, estou atendendo o país todo. Esse momento de transição tem que ser bem acompanhado, tem que ter uma equipe que vai modulando todo o parque tecnológico que eu tenho com a demanda que vai ser apresentada. Para não acontecer, por exemplo, um problema de existir muita demanda e eu não consigo atender essa demanda, justamente por parte de transição. Entende que antes eu estava acostumado com um pequeno negócio, agora estou atendendo uma grande demanda. Isso pode causar problema, por isso essa transição ela tem que ser muito bem estudada. Em seguida, operação de serviço, né, que é o volume 4. Nessa fase de operação de serviço, o objetivo aqui é garantir que os serviços de TI sejam feitos e entregues com a máxima qualidade e cuidado. Então, eu já passei pela transição, já coloquei o design, já desenhei o serviço como ele vai funcionar, já está tudo ok, agora eu só vou fazer a operação. Eu vou me focar para que aquilo esteja funcionando.
quase semelhante ao processo de monitoramento que a gente tem na gestão de projetos. Nesse momento aqui eu fico verificando, né, o tempo todo se ao longo desse processo tudo está funcionando, se eu estou tendo algum problema, se houve algum problema na transição, né, de um serviço para o outro, se esse serviço, ele, agora que ganhou escala, ele está apresentando algum problema, então eu faço essa verificação. Essa é a operação de serviço. E por fim, a melhoria contínua. Está tudo ok, está tudo funcionando, perfeito. Com essa última etapa que eu acabei de passar, da operação de serviço, essa daqui da melhoria contínua, ela vai ver as lições aprendidas, tudo que eu aprendi nesses outros modelos, nesses outros processos, e vou repetir isso, e vou usar de modelo para que meus próximos serviços adotem isso como padrão. E assim, dessa forma, os meus serviços que vão ser ofertados, que vão ser implementados utilizando a tecnologia, eles já têm um modelo de sucesso para se basearem. Então, basicamente, a melhoria contínua é essa. É, ao final, verificar tudo que está sendo feito, se esse modelo atendeu bem, se houve problema, quais os problemas, como eu resolvi esses problemas e de que forma que da próxima vez eu vou ofertar isso sem passar por isso. Com isso, nós vimos a ITIL. Um outro modelo a ser falado aqui é sobre o COBIT. Qual a definição do COBIT aí? O COBIT é um framework que ele foi criado aí pela ISACA, que é uma organização profissional focada em tecnologia da informação. Ele é composto também por uma série de processos, muito semelhante ao ITIL, que cobrem as facetas da TI, desde a governança, a gestão de empresa, até a área específica, né, de entrega de serviço e suporte. Quando a gente fala de governança e sobre o COBIT, é necessário entender o seguinte, eu coloquei um gráficozinho aí para mostrar bem isso, a diferença de gestão e governança. Até então, grande parte das empresas está acostumada a trabalhar com gestão de tecnologia e tem esse círculo aí menor. A gestão ela está preocupada com o presente, com o público interno, ou seja, eu estou preocupado com os meus servidores, né, os servidores de dados, servidores de informação. Eu estou preocupado com o sistema que está rodando ali na empresa, de controle de peso, refrigeração e tudo mais, da empresa em si. É o meu parque tecnológico mesmo, hardware e software. A parte de governança, ela está mais preocupada com o foco externo, né? De que forma que a minha empresa está atendendo o foco externo, o meu cliente, o meu fornecedor, e qual o futuro da minha empresa. Então, que serviços eu posso utilizar para que no futuro eu possa vender produtos melhores, que eu possa ter uma marca mais forte. Essa é a diferença de governança de TI e gestão. A gestão está preocupada mais com o presente, resolver pepino, apagar incêndio, deixar tudo rodando redondinho. E a governança de que serviços eu posso me utilizar para fazer uma marca mais forte. Para isso, o COBIT, assim como a gestão de projetos, usa a gestão de riscos. Então, eu estou o tempo todo verificando se houve algum risco, como mitigar isso para que eu não tenha problemas. Trabalha com a gestão de recursos, que a gente viu bastante em gestão de projetos. Trabalha com a gestão de desempenho também. E aqui ele fala, né, que a gestão de desempenho ajuda a medir e monitorar o desempenho da TI, para garantir que ela esteja alinhada com os objetivos de negócio. Pois bem, nesse gráfico aqui eu falo sobre estratégia, né? Então, eu tenho aí 3 níveis de utilização da tecnologia. Nível 1, nível 2, nível 3. Para chegar ao nível 3, que já é para usar em um modelo como o COBIT, né, eu deixo de pensar só na tecnologia, só como provedor de tecnologia, e passo a pensar nela como um parceiro estratégico. Eu preciso da tecnologia para vender mais, para me posicionar de forma mais evidente no mercado. E para isso, todos os serviços, todas as melhorias que a tecnologia pode me trazer e me beneficiar, isso faz com que ela seja um parceiro forte e estratégico. A diferença entre o provedor de tecnologia e o parceiro estratégico ainda passa pelo meio ali, que é o provedor de serviço, né? Eu começo como alguém apagando incêndio, pensando em parque tecnológico, software e hardware, passo para o passo seguinte, que é que serviços eu posso ter aqui usando a tecnologia, né, que ele é um parceiro. Em seguida, eu estou lá no nível estratégico, que aí sim, de que forma eu posso, talvez até mudar o meu segmento de negócio utilizando a tecnologia. E por fim, a entrega de valor que o COBIT me fornece. Ele fornece um framework para garantir que a tecnologia esteja efetivamente entregando valor agregado para essa organização.
É como a gente olha para essa organização e fala, essa é uma empresa que tecnologicamente é muito evoluída, né? Eu me identifico com ela por conta dessa evolução tecnológica que quando a gente bate o olho, sabe que há um trabalho ali estratégico entre tecnologia e a força que essa marca apresenta. E por fim, o último dos métodos que ajuda na gestão do serviço, o CMMI. Qual a definição do CMMI? CMMI, né, que é uma abreviação Capability Maturity Model Integration, que é um modelo integrado, né, de maturidade e capacidade. O que ele é? Ele é um modelo de maturidade que fornece uma estrutura para a melhoria do processo. Afonso, o que é isso daí exatamente? Ainda fiquei um pouco confuso. Isso significa o seguinte, imagina que você é um desenvolvedor de sistemas e quer exportar seus sistemas para fora do país, né, para outros países. Beleza. O que você tem que fazer? Primeiro, tem que ter qualidade no desenvolvimento dos seus sistemas. Ele tem que ter uma alta qualidade. Como que eu sei se esse sistema tem uma qualidade boa ou não? Tem que ter uma certificação de um órgão externo. Que órgão é esse? O CMMI. Esse CMMI, ele garante que o seu modelo de fabricação de sistemas, ele é um bom modelo. Ele é gerenciado, ele atende a todas as etapas, ele cumpre prazos. Então ele diz assim, olha, o modelo que esse cara usa para desenvolver soluções é muito bom. Ele é padrão internacional. Então é isso que é o CMMI. E o CMMI, ele tem 5 etapas aí, 5 fases. A primeira é inicial, né? Depois passa por repetível, definido, gerenciado e, por fim, otimizado. Vamos falar de cada um desses níveis. O primeiro, o nível inicial. Dentro do CMMI, ele diz o seguinte, olha, no primeiro nível, os processos são geralmente caóticos, ou seja, eu pego um sistema para desenvolver, eu nem faço análise, né? Eu já sento, já vou desenvolvendo, planejando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu coloquei essa figura aí do pessoal que acabou de sair da faculdade, porque geralmente é isso que acaba acontecendo. Quando você sai da faculdade, os processos ainda não estão bem claros na sua cabeça, você quer resolver o problema, você é ávido para dar uma solução e acaba pulando etapas. Então é isso que o CMMI, quando chega uma empresa, vê que a empresa está fazendo isso, fala, olha, você por enquanto é nível 1, ok? A gente precisa avançar um pouco mais. Vamos avançar para o nível 2. A empresa diz, o que eu preciso fazer para avançar para o nível 2? Você precisa ter um gerente de projetos. Esse gerente de projetos vai fazer com que pare com essa organização caótica e você passe por aquelas 5 etapas, da iniciação até o encerramento de projetos. Ah, entendi. Contrata o gerente, começa a passar por essas etapas, beleza, você já tem o nível 2. Ah, Jorge, já consigo exportar software? Provavelmente não, porque a empresa que for comprar um software brasileiro, ela vai falar, olha, eu compro e invisto nessa empresa, só que ela tem que ter pelo menos um nível 4, ok? Tudo bem. Então eu agora tenho um gerente, vou avançar para o nível seguinte, meu nível 3. O que é o nível 3? Os processos são bem caracterizados e compreendidos. São descritos em padrões, procedimento, ferramenta e método. Agora que você já tem um gerente de projetos, esse gerente já está usando cronograma, lembra do EAP que a gente viu? Está usando EAP, tem uma ferramenta onde tem todos os meus recursos, os custos. Toda vez que eu vou atender um cliente, eu já sigo, eu coloquei uma receita de bolo. Por quê? Porque é basicamente isso o nível 3. Eu tenho uma receita de como atender aquele cliente, quais os documentos que eu vou criar, o que eu vou fazer para atendê-lo. Isso é padrão para todos os clientes que eu for atender, eu vou fazer da mesma forma. Analisar, planejar, implementar, né, executar, testar e formalizar a entrega. Pronto, estou fazendo isso. Joia, minha empresa já está no nível 3. Como que eu passo para o nível 4? O nível 4 ele diz o seguinte aqui, ó. A organização estabelece metas quantitativas para a qualidade e o desempenho dos processos e usa como critério na gestão de processos. Quantitativamente significa que, agora que eu já sei como fazer e tenho a receita, eu pego os dados daquilo e vou fazendo sempre igual, sempre igual. É uma fórmula. Eu já sei que para atender uma empresa do setor farmacêutico, que ele quer criar um site para cadastro de fornecedores, eu vou gastar tanto tempo. Isso já está delimitado. É com pequenos ajustes, mas é bem delimitado, é bem estatístico. Eu consigo atender mais rápido e com mais precisão. Então isso é bem legal. Esse é o nível 4. E por fim o nível 5, né, que eu coloquei um ícone da recursão. O que é o nível 5? Eu já atendo todo mundo igual, tenho o meu padrão, minha receita de bolo, tenho gerente de projetos, tudo funciona redondinho
E toda vez que eu faço algum projeto novo, eu fico acompanhando a qualidade dele para ver se ele está fazendo esse projeto com qualidade, se está tudo ok, se eu não estou tendo nenhum problema. Basicamente, esse que é o nível 5. Mas, Afonso, só tem esse modelo internacional? Tem também um modelo brasileiro que a gente chama de MPS-BR, né, um modelo de padronização daqui de qualidade, de software. Como que eu uso esse sistema brasileiro? Eu posso ter essa certificação, porque algumas grandes empresas nacionais pedem que o desenvolvedor tenha essa certificação do MPS-BR. De que forma que eu consigo ela? Indo até esse órgão, mostrando a minha equipe e tentando passar por essas certificações. Eu coloquei essa figura que ela mostra a comparação, né? O MPS-BR ele vai nos níveis, né? A, B, C, D, D até o G, ok? E eu comparei com o CMMI, que ele tem a comparação do nível 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essa comparação, basicamente, são muito parecidos os modelos, só que o modelo brasileiro ele é mais fragmentado. Então, eu preciso me certificar em cada um deles. Mas são modelos muito parecidos. Então, em resumo, qual que é a onda dessa utilização de serviço e tecnologia? É agregar ao negócio, agregar a regra de negócio, à empresa, os valores da tecnologia e ofertar serviço para que ela melhore, para que ela expanda, para que ela talvez até mude de segmento, baseado nessa capacidade que a tecnologia tem de ofertar esse serviço. E para isso a gente tem vários métodos, vários frameworks, vários modelos que vocês podem se aprofundar mais. Bom, assim a gente encerra essa aula e a próxima aula a gente entra falando com um quiz aí de 12 perguntas sobre os temas voltados a essa parte estratégica da tecnologia. Até mais.